pombogira rainha. Então, se ela é pombogira, ela é um espírito com afinidades femininas. Na maioria das vezes, se não em todas, ela foi mulher na sua encarnação. Rainha, ela recebeu o nome de rainha por motivo, na realidade, ela só é rainha porque ela ganhou isso do rei, do Exu Rei das Sete Encruzilhadas. Mas para ela não foi difícil ser rainha, porque ela já sabia governar. Porque na sua encarnação passada, sua última encarnação, ela foi realmente uma rainha e ela foi realmente casada com esse rei, a qual deu essa função para ela no mundo espiritual, tá? Porque ele, com o grau de evolução que ele ganhou, ele como um cavaleiro resgatando almas para que trabalham para ele, então num processo de trabalhar com ela, de ensinar ela ao degrau da evolução e aos ensinamentos, ele conseguiu evoluir ela para que ela acompanhasse ele e governasse com ele essa falange dos reis e rainhas das Sete Encruzilhadas, tá bem? Então ela foi uma rainha, casou com esse rei na sua encarnação passada e com o passar dos anos, alguns anos depois, não muito, esse rei veio a falecer, então ela ficou viúva. Como eles não tiveram filhos, então eles não tinham herdeiros e eles precisavam deixar o reinado para alguém, porque ela não podia governar aquilo tudo sozinha, pelo bem daquela comunidade, aquele reinado. Então ela se casou com outro rei que também tinha riquezas muito grandes, de um outro lugar distinto, para que unisse forças e fossem governar juntos esses dois reinados. Porém, ela no desespero casou-se rapidamente com ele, então ele passou a ter todos os direitos dos aposentos e num belo dia, não muito demorado, ele envenenou a comida dela e ela veio a falecer. Então, quando ela faleceu, chegou ao umbral, começou a não entender as histórias e aquela coisa do rancor, do ódio, da mágoa por ter sido morta de uma comida envenenada, até entender o processo do porquê ele fez isso, como que seria. Foi passando-se os anos e anos e anos e anos de caminhada até que ela foi encontrada por esse rei, que é o rei, o Exu Rei das Sete Encruzilhadas, que ajudou ela na sua evolução. Então, assim que ele foi ensinando ela, eles foram evoluindo juntos e eles trouxeram ali grandes partes de conhecimento, de virtude, de verdades, de ensinamentos, de fidelidade. Eles realmente construíram um exército gigante de espíritos para trabalhar a favor deles. Então essa pombogira, ela é muito boa com amarrações, feitiços, magias. Ela trabalha tanto nas trevas como na luz. Ela realmente governa e reina muitos espíritos escravos que trabalham na falange dela para que sejam evoluídos assim como ela. Todo escravo um dia se torna uma pombogira ou um Exu, tá? Então, gente, não é sempre que um Exu ou uma pombogira foi mal ou fez coisas erradas na vida passada. Às vezes a força do acaso acontece com as pessoas. Ela era uma moça pobre, ele enriqueceu ela, dando a ela um trono. Então subiu a cabeça a vaidade, aí vem aquela coisa do bufo no Yorubá, que é a avareza, que é o bem material, e nisso ela foi pecando. E com tudo isso, né, você ser visto como rei e rainha, você acarreta muitas energias negativas, muito olho gordo, inveja, tem muitas pessoas querendo te prejudicar, e isso é muito complicado em todos os sentidos. Então é importante saber que o único pecado dela foi a avareza, porque ela teve muita vaidade, assim como qualquer rei e rainha teria.
ela não conseguiu governar e não pôde governar sozinha, então toda aquela vida de reinado se desestabilizou e ela acabou indo para o outro lado. Mas no plano espiritual veio uma grande força, um grande poder sobre a sua vida toda, e por incrível que pareça, muitos tempos depois, ela já como rainha das 7 encruzilhadas, morre, falece esse rei carnal que envenenou ela. Então adivinha nos braços de quem ela caiu? Ele caiu. Ele foi levado até ela pelos soldados dela, então ele foi condenado à escravidão eterna para que ele trabalhe na falange dessa pombogira a favor dela, por conta de ele ter tirado a vida dela. Logicamente, hoje ele já deve ter uma linhagem um pouco mais avançada, porque o tempo deles é diferente do nosso, o tempo deles demora muito mais do que o nosso carnal, então é bem oposto um sentido do outro. Ela adora vermelhos, dourados, é uma pombogira que pode usar capa, por ser rainha, gosta de coroa, mas também usa chapéu. Gosta também dos cabelos soltos, de cabelos longos. Então, se você trabalha com essa pombogira, cuidado para não ficar cortando o seu cabelo sem uma autorização e uma permissão dessa pombogira, porque se ela é rainha no lado espiritual, então ela também é rainha na sua coroa e na sua vida. Trate muito bem essa pombogira, porque essa pombogira é muito forte. Ela tem grandes poderes nos astrais, tem linhagens muito grandes em todos os aspectos espirituais. Tem força para trabalho e para magia, e trabalha em todas as encruzilhadas que você possa imaginar. Então ela realmente consegue trabalhar ali, principalmente o lado afetivo. Quando ela desce, ela sempre clama por Yansan, que é pelo orixá que ela vem, que ela responde. Apesar de o seu Exu da 7 encruzilhada responder ao Omolu, ela responde a Yansan, porque Yansan seria ali o braço direito de Omolu na passagem das pombogiras e Exus. Então ela responde a Yansan, a um orixá ligado a Yansan.